Patrícia, nossa página do Moodle ainda está em manutenção, por isso que eu acho que você não conseguiu acessar ou não vai conseguir acessar hoje, tá? Eles estão com a previsão que até às 8 da noite eles vão estar ainda fazendo os backups ainda. Mas eu acho que a partir de amanhã já vai ter acesso. Não sei se você conseguiu fazer a última tarefa. Tá sem microfone. Desculpa. Eu fiz, Ah, não. e já entreguei, né? Que era Ah, aquela de classificar, falar se ácido, base, sal, isso. e dar os nomes e dos nomes. Agora, teve uma coisa ali que eu fiquei na dúvida. A última, eu acho que você dava o nome para colocar a fórmula, não é Isso. isso? Isso. Era só a formulazinha mesmo, né? Ou É. precisava de fazer os cálculos, mostrar os Não, cálculos, por que que achou. não, não. É só para botar a fórmula correspondente ao nome. Entendi. Tá. E no 2 também, né? Era só para dar o nome da fórmula, não precisava de mostrar os cálculos, por que que era uso, ícone, Não, nada. não, não precisava. É só colocar lá, tá? Pronto. Tá. Vou fechar o microfone que faz barulho aqui. Então tá. Então hoje nós vamos falar sobre as reações. Quando a gente fala de, como a gente está falando em química inorgânica, né, química geral e inorgânica, nós vamos falar somente de reações inorgânicas. Depois eu vou falar um pouquinho também, vou mostrar um pouquinho das reações de combustão, né, que ela é tão importante na nossa vida, tá, mas bem rápida. Então, ó, reações inorgânicas. O que são reações, né? Reações são aqueles fenômenos químicos em que estão envolvidas transformações de moléculas, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer um café, né? Um cafezinho. A gente tem lá, põe água para ferver, mas para botar água para ferver, ou a gente agora tem a possibilidade de usar somente corrente elétrica, né? Mas antes a gente vai, acende o fogo no fogão, né? Então, essa reação que acontece no fogão libera uma energia para que essa energia ajude a água a entrar em ebulição. Então, é uma reação endotérmica, ao ato das moléculas absorverem essa energia. E a própria energia da combustão, por exemplo, da gasolina no carro, é uma reação exotérmica que libera energia para que daí parte seja aproveitada para o movimento do automóvel. Então, toda reação que precisa acontecer, precisa de calor para acontecer, nós chamamos de endotérmica. E toda reação que libera calor depois que acontece, nós chamamos de exotérmica. Bom, como eu vou identificar quando está acontecendo uma reação? Existem 4 fatores importantes que nos indicam que a reação está acontecendo. São elas: a liberação, saída de gás, né? Liberação de gás, formação de um precipitado, formação de uma substância que é insolúvel e aí vai se depositar no fundo, mudança de cor e a última seria a alteração de calor, liberação de energia ou absorção de energia. Se libera energia, a gente pode ser energia luminosa ou pode ser energia na forma de calor. Aumenta a temperatura do sistema. E quando é absorção de calor, a gente percebe que diminui a temperatura do sistema. Então, essas 4 maneiras nos indicam que a reação, que está acontecendo uma reação química. Veja, quando a gente fala que é uma reação química, é porque está acontecendo uma transformação química em que ela está consumindo determinadas substâncias e formando outras substâncias. Essas reações químicas, geralmente, a gente representa por uma equação química. Bom, nós temos 4 reações básicas na química inorgânica. A primeira é o que a gente chama de reação de síntese, né, ou de adição. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 substâncias que se juntam para formar uma única substância. Por exemplo, aqui, o ferro com o enxofre forma um sulfeto de ferro.
O gás hidrogênio com o gás cloro formam o ácido clorídrico. O mercúrio com o gás oxigênio formam o óxido de mercúrio. Então, vejam, tenho duas substâncias que se juntam para formar uma só, uma única. Posso ter duas ou mais, depende da reação. Então, a isso nós chamamos reações de síntese ou adição, porque eu estou adicionando duas ou mais substâncias, né, para gerar uma única. O segundo tipo é o que a gente chama de reação de análise ou decomposição. É quando eu tenho uma única substância e ela se decompõe em duas ou mais substâncias. O exemplo aqui, o óxido de mercúrio, né, que se decompõe em mercúrio e libera o oxigênio. O carbonato de cálcio, que se decompõe em óxido de cálcio e libera o gás carbônico. O peróxido de hidrogênio, né, que se decompõe em água e libera o gás oxigênio. Vejam que essa setinha sempre vai indicar que ele está sendo liberado um gás. Setinha para cima, liberando gás. Existem algumas simbologias que vão indicar se está liberando gás, se está formando um precipitado, se está usando eletricidade. Então, existem esses símbolos que nós vamos nos deparar nas equações. Algumas reações de decomposição recebem nomes especiais. Por exemplo, se a gente usar o calor, né, para provocar a decomposição, né, aí a gente chama de pirólise. Um exemplo é do fermento, né, o fermento que a gente usa, o fermento químico para fazer bolo, doces, pães. O bicarbonato de amônio, ele é muito utilizado nessa área, porque ele se decompõe em gases, né, ele vai se decompor como no gás amônio, no gás amônia, desculpe, na água e na forma de gás, e no gás carbônico. Então, quando a gente faz a massa e coloca esse fermento e depois leva ao forno, o calor ajuda a decompor a molécula do bicarbonato de amônio e libera esses gases, fazendo o bolo crescer. Por isso que ele fica com aquela textura de furinhos lá no meio da massa, né? Justamente porque formam essas bolsas de gás, né? Claro, o gás não fica ali preso, ele acaba saindo dessa massa, né? Quando se usa a luz, chama-se fotólise, porque a luz está quebrando essa molécula. Lise sempre é quebra, né? Então, o peróxido de hidrogênio, se a gente deixar ele exposto à luz, a luz acaba provocando essa reação que vai decompor o peróxido em água e liberar o gás oxigênio. Tá? Então, a luz, ela acaba provocando isso. Muitas substâncias, por exemplo, vinho, né? O vinho não é bom a gente deixar exposto à luz, porque, principalmente os tintos, né? Por isso que já tem garrafa escura, porque existem substâncias lá, as antocianinas, né? Que são moléculas antioxidantes, e se pegar a luz diretamente, vai decompor essa molécula, então já vai perder a ação de antioxidante. Outra substância é os filmes fotográficos, né? Agora não se usa tanto, né? Com a era digital, são poucos aqueles que usam filme fotográfico, mas eles usavam uma substância que era a base de prata, né? Brometo de prata, e que quando a luz incide, ela provoca reação que libera a prata e o brometo vira bromo, né? E que depois, quando vai ser revelado, sai o bromo e fica a prata ficcionada. E o último caso é a eletrólise. Eletrólise tem a ver com a eletricidade, lise, então quebra pela eletricidade. Um exemplo é a eletrólise da água, que acaba gerando o gás hidrogênio e o gás oxigênio, separa os dois. Aqui tem uma figura mostrando, né? Então a gente tem que usar uma bateria ou a corrente elétrica. Vai ter dois eletrodos, né, aqui dentro. Então, passando a corrente elétrica, a água se decompõe. Então, num lado
vai sair o gás oxigênio, no outro lado vai sair o gás hidrogênio. Então, essa quebra, essa eletrólise da água, a gente consegue fazer pela passagem da corrente elétrica. A decomposição do sal de cozinha no metal sódio e no gás cloro, também a gente consegue através da eletrólise. Para isso, o NaCl tem que estar puro, tem que ser colocado numa cuba específica, aquecer até que ele fique líquido. E aí, botar os eletrodos e ele faz o mesmo procedimento. É muito utilizado para a obtenção do cloro. E aí esse cloro é utilizado para fazer inúmeras substâncias, como hipoclorito de sódio, né, ou outros sais à base de cloro. A terceira reação que acontece, né, reação inorgânica, é a reação que a gente se chama de simples troca. Veja bem, o simples, ele tem um objetivo aqui. É porque é uma substância simples que desloca de uma substância composta um dos componentes. Se for um metal mais reativo, desloca o metal do composto. Se for um não metal mais reativo, desloca o não metal desse composto. Então, aqui nós estamos mostrando isso, ó, o gás cloro, quando se coloca junto com o NaBr, né, o brometo de sódio, ele consegue deslocar o bromo, e aí forma o cloreto de sódio e libera o bromo líquido. Aqui já tem um exemplo de metal, ó, o alumínio, junto com o HCl, desloca o hidrogênio, porque o alumínio é mais reativo, e ele vai formar o cloreto de alumínio e vai liberar o gás hidrogênio. Mesmo acontecendo com o ferro. Botando ferro junto com o ácido clorídrico, o ferro consegue deslocar o hidrogênio, então ele sai na forma de gás hidrogênio e forma o cloreto de ferro. Tá? Então, esse é o deslocamento. E a última reação é o que a gente chama de dupla troca. Aqui nós temos reações entre duas substâncias compostas, que ele mostra aqui, ó, uma substância que tem A e B vai reagir com outra substância que tem C e D. Então, o A sai com o D e o B sai com o C, né, o CB, né. Aqui, ó, só mostrando, toda reação de um ácido com base é uma reação de dupla troca. Ácidos que reagem com sais, né, formando aqui o que a gente chama de substância insolúvel, ó, porque ele vai formar um precipitado, por isso que tem essa setinha indicando para baixo, e liberando o HCl. Aqui são dois sais, e que a reação deles vai formar um insolúvel, tá? Vejam, então, aqui, para acontecer a dupla troca, tem que ter necessariamente a formação ou de um precipitado ou liberação de um gás. Bom, mas a reação de simples troca, eu falei rapidamente, tipo, né? Mas agora vamos pegar bem especificamente. Por quê? Porque na simples troca, para acontecer esse deslocamento provocado por um dos componentes simples aqui, ó, ele precisa obedecer uma certa ordem de reação. Vamos olhar aqui dois exemplos. Olha só. O zinco com o sulfato de cobre provoca reação. Troca de lugar, ó, ele desloca o cobre. Forma um cobre sólido, né, metálico, e fica o sulfato de zinco dissolvido. O contrário, ele não vai acontecer. Se eu tiver o cobre e colocar o sulfato de zinco, não acontece reação que está sendo sugerida aqui. Por que que não acontece? Justamente porque existe uma fila de reatividade. A fila de reatividade, olha só, nós temos os metais alcalinos e os alcalinos terrosos têm maior reatividade que os outros metais, que o hidrogênio e que os metais mais nobres. Então, vejam que a reatividade, ela acontece tendo como maior, os mais reativos, os metais alcalinos e os alcalinos terrosos. Então, quanto mais para a esquerda, mais reativo. Quanto mais para a direita, lá, chegando ao próximo do ouro, né, a gente diz que ele é mais nobre. O cobre, mercúrio, prata,
platina, ouro, a gente diz que são os metais nobres. Por quê? Porque eles são pouco reativos. Vejam que o ouro é o menos reativo de todos, né? Então, por isso que o ouro é chamado de um metal nobre. Questão de valor aqui dos metais, aí tem a ver com outras atribuições dadas a esses metais. O mesmo acontece com os não metais. Veja só, aqui, ó, o cloro, quando colocado junto com o brometo de sódio, ele consegue deslocar o bromo, o cloro desloca o bromo. Mas o contrário não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque existe uma fila de reatividade para os não metais. Como é que é a reatividade aqui? Ó? A reatividade, ela acontece, o flúor é o mais reativo do que o oxigênio, do que o cloro, do que o bromo, do que o iodo, do que o enxofre e do que o carbono. Então, veja que o carbono está lá no finalzinho da fila. A reatividade, ela aumenta com o aumento da eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo, mais reativo. Ele tem a capacidade de reagir facilmente, enquanto que quanto menos eletronegativo, menor a reatividade. Então, por isso que o bromo não consegue deslocar o cloro, porque ele vem depois o bromo vem depois do cloro. O cloro é mais reativo. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos pegar aqui uns exercícios aqui. Opa. Olha só aqui, ó. Aqui tenho essas reações. Que reação é essa? Vamos classificar agora, Patrícia, nos 4 tipos. Tá? Essa primeira. Professor, Oi. deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você falou que são 4, né? Síntese, decomposição, reação simples e reação dupla troca, correto? Simples troca e dupla troca. Isso. Né? Simples troca e dupla troca. Aí, na decomposição, que tem pirólise, fotólise e eletrólise. Isso. Mas você só pode dizer que é só decomposição, tá? Ou análise, né? Então, olha só. A decomposição já está dizendo o nome, né? De uma só se divide em 2 ou mais. A de síntese é o contrário. Sim. Tenho 2 ou mais que vai gerar uma única. A simples troca é quando um simples desloca um elemento de uma composta. E a dupla troca é quando tenho 2 compostas em que tem elementos que trocam de lugar entre si ali. Certo? Essa Sim. primeira aqui, ó. Aí me vem a dúvida seguinte, não tem... É porque eu sempre assisto no celular. Hoje eu estou aqui no laptop, mas eu estou com receio de travar se der algum problema, eu volto para o celular. Não tem aquela reação que tem o equilíbrio, que vai para um lado e volta para o outro. Tem. E vai de novo e volta de novo. Qual que é essa aqui? Aí, ó, quando tem uma reação de equilíbrio, aí, aqui a setinha, ó, ela não vai só para um lado, ela tem uma dupla seta. E aqui a gente não tem aí essa... não tem dúvida dela. Não, mas eu vou falar, lá no finalzinho, eu vou mostrar o capítulo de um livro, e aí a gente vai ver que existem essas reações em equilíbrio, tá? Mas ela não enquadra em uma dessas 4? Nem na síntese, nem na... Pode até acontecer, tá? Mas a gente não vai abordar esse aspecto agora, tá bom? Se eu não me engano, fisicoquímica, vocês acabam falando... Foi isso? Foi sim. Tá, agora a primeira aqui, qual é o tipo, Patrícia? Posso deixar o microfone aberto? Você está com muito barulho aí? Pode deixar, não, pode deixar. O barulho no laptop é meio lento aqui, os cliques. Aí parece que é decomposição, né? Isso, decomposição ou análise. E a segunda? Como é que chama? Síntese, né? Isso, síntese. E a terceira? A terceira é essa dupla troca? Não. Isso mesmo, dupla troca. Dupla troca. É aí, não é aqui não, né? Celular.
É aí o celular, professora? Não, eu acho que é aí, Patrícia. Ih, meu telefone. Ai, professor. Estou aqui, eu estou propaganda. Já ter desligado isso, é só funerária. Filha, eu já tinha desligado esse telefone, é um fixo que eu tenho antigo. Ai, Jesus, tá vendo? No celular eu consigo fechar rápido. Pronto, Certo. vamos lá. E a 4? Essa, a quarta é essa da reatividade que você deu por último. É dupla troca, não é isso? Olha só, o cloro é uma substância simples. Simples deslocando um integrante da composta. Então, é uma simples troca. Simples. Tá? Ai, Entendeu? É uma simples troca. Não, aí também é. A 5 também. Exatamente, é uma simples. E a 6? Rapaz, a 6 é dupla troca? É, né? Foi um para um lado, outro para o outro, né? Exatamente. E a 7? A 7 também é dupla troca, eu acho. Não, né? Não. Tem Olha, um elemento, é isso? É isso pela aí. quantidade de elementos que tem na primeira, né? Ou na primeira ou na segunda, né? A ordem não importa, mas ali vai ser uma simples troca. Simples troca. E a 8? Aí é a decomposição. Isso, decomposição. E a 9? E a 9 não aconteceu nada, só mudou. Ah, não, peraí, como é que é? Quer ver, Não ó? é sim. Decomposição. Não, é o contrário. É uma adição. Porque eu tenho duas iguais, duas moléculas que se juntam para formar uma maior. Entendeu? Pois é. Isso é outra dúvida que eu tenho também. A questão quando 2NO2 pequenininho. Ali no final ficou 2, multiplicou o 2 antes do N, né, do nitrogênio, com o 2 do oxigênio. Aí deu O4. Isso. Ele formou N2A4, porque daí ele ligou nitrogênio com nitrogênio e os 4 oxigênios. Ele formou uma molécula um pouco maior, entendeu? Deixa eu entender. Então, ali, o que significa aquele 2 grande? Os 2 grandes São significa que tem duas moléculas distintas de NO2. que se juntam para E quando formar. coloca tudo pequenininho, é uma molécula grande só de N2O4, é isso? Isso, porque não tem nada na frente. O número na frente sempre vai indicar a quantidade daquela molécula. Mas ela não está uma colada na outra. Não necessariamente. E a 10? Não está interligada. A 10 é síntese, não, é dupla troca. Isso. Porque lembra, ó, uma base com ácido, reação de ácido-base. Reação de ácido-base. E aí vai dar uma precipitação e um gás. Vai liberar água. A precipitação vai ser a água? Aqui não, o amarelinho. E o BaSO4? Esse que vai precipitar. É um gás. Vai liberar. Não, ele vai ser sólido. Tá? Nem sempre ele libera gás, tá? Depende do ácido. Então, a reação do produto nem sempre vai ser uma precipitação e um gás. Não, mas nesse. Não, ou é um ou é outro. É isso que a gente vai mostrar agora. Quer ver? Então, eu notei errado aqui. Então, peraí. Olha só aqui, ó, a dupla troca, né? Que a gente mostrou lá, né? Lembra? A gente mostrou. Nem sempre, porque quando a gente, por exemplo, tem o HCl que reage com o NOH, é uma reação de ácido-base, mas o NaCl não precipita, ele fica dissolvido. Mas nesse caso, tá? Nos outros, ele forma os precipitados. Mas olha só, qual é o objetivo de fazer uma reação de dupla troca? Geralmente, o objetivo é você formar um produto que fique mais fácil de ser separado. Até mesmo no caso da reação do NaOH com o HCl, fica de certa forma fácil, porque se você evapora a água, você fica com o sal, né? Se esse fosse o objetivo, a gente nem precisa fazer isso, né? É só pegar a água do mar, né? Evaporar a água e já tem o sal, né? Agora, mas em outras reações, por que a gente faz, né?
Vamos observar o seguinte. Olha essas duas reações aqui, ó. Sulfeto de sódio com nitrato de prata. Vai formar um sulfeto de prata e o nitrato de sódio. O nitrato de sódio vai ficar dissolvido na solução. O sulfeto de prata não, ele vai precipitar. Outra reação. O carbonato de sódio com ácido clorídrico gera água, libera gás carbônico e forma NaCl. Ó, um gás está sendo gerado. E a 3? A 3, KCl com NaO3 forma NaCl e KNO3. Será que acontece isso? Né? Qual dessas reações seriam viáveis? Né? Vamos ver. Por quê? Olha só, para que uma reação de dupla troca ela aconteça realmente, geralmente forma um insolúvel, né? Ou um composto volátil. Tá? Por que isso? Ó, aqui é um exemplo aqui, né, de substâncias insolúveis que são geradas, né? O cloreto de ferro, o cloreto de cobalto, o cloreto de alumínio, o cloreto de cromo, quando reagem com certas substâncias, vão formar esses tipos de precipitados. Aqui fica até melhor da gente ver, ó, por exemplo, ó, o cromato de prata forma esse produto insolúvel, ó, meio avermelhado. O iodeto de potássio, esse sal insolúvel amarelado. O sulfeto de cádmio, esse alaranjado. O sulfeto de bismuto, esse meio escuro, preto, né? O hidróxido de níquel forma esse esverdeado. O hidróxido de alumínio já vai ser branco. Aí depois... Professor, diga. Esse líquido que está aí, tudo é água? Não. É que, na verdade, as substâncias estão junto com água. Então, a reação vai acontecer em solução de água, tá? Por exemplo, aqui, ó, provavelmente ele usou um nitrato de prata com o dicromato. Aí vai liberar essa água. Aí o que ele vai formar? Ele vai formar um sal solúvel que fica na água e esse insolúvel que é o cromato de prata, assim como o iodeto de chumbo. Entendeu? Ele tinha outros dois que eram incolores, eram solúveis, e quando se entraram em contato, formaram esses que são insolúveis, das mais diferentes formas, né? E aí eles vão formar precipitados bem diferentes. Tem um precipitado que é floccuoso, tem um precipitado que é na forma de pó, granulado, né? As mais diferentes, pode ver que são diferentes aqui, ó. Aqui parece um grãos, ó, que precipita rapidamente. Por exemplo, desse aqui, do iodeto de chumbo, ele parece um floco, né? Então, esses precipitados, eles sempre vão ser formados quando são insolúveis. Agora, quando um dos produtos é gasoso, né? Quando que eu vou identificar? Quando formar os hidrácidos, por exemplo, HCl, HBr, HCN, H2S, esses são insolúveis. Ou as substâncias como amônia, gás carbônico, o dióxido de enxofre. Lembra lá quando eu falei do bicarbonato de amônio que é usado como fermento químico? Então, por quê? Porque libera o gás carbônico e libera o amônia, né? E aí acaba formando esses... são ótimos, são gases, né, que acabam ajudando a crescer bolos, pães e assim por diante, tá? Então, ou forma um precipitado ou forma um gás, né? Só tem uma exceção ali, que é o caso do HCl com o NaOH, que forma o NaCl e água. É uma dupla troca também, mas ele não vai gerar nem gás, nem um precipitado. Aqui tem alguns exemplos, né? Olha só, o sulfeto de sódio com ácido nítrico forma o nitrato de sódio e o gás, o sulfeto de hidrogênio. Aqui, e a de baixo, será que se forma? Se forma porque, ó, esse H2CO3, ele é instável. Se ele é instável, ele se decompõe em gás carbônico e água. Ele já começa a ferver quando você coloca o HCl junto com o carbonato de potássio. Tá? A mesma coisa é quando a gente pega alguns ácidos e coloca em rochas, em certas rochas, e começa a ferver. Por quê? Porque ele está liberando esse gás carbônico.
tá? Principalmente em rochas que são formadas de carbonatos. Quais são essas? Os mármores, né? Os calcários, eles acabam liberando esse produto volátil. E quando um dos produtos é insolúveis, né, aí tem que ver as regras da solubilidade, né? Por exemplo, os ácidos inorgânicos comuns, eles são solúveis. As bases com cátions da família 1A, amônio, cálcio, estrôncio e bário são solúveis, tá? Os demais todos são insolúveis, os outros cátions, as bases, né? Todos os sais com cátions da família 1A e o amônio, né, e que tem o ânions de nitrato, clorato, são solúveis, sem exceção. Agora, todos os nitratos são solúveis, então nessa reação aqui, ó, ele é solúvel. O cloreto de prata não. Por quê? Porque os sais de prata são pouco solúveis, né? Só os nitratos e os cloratos e sulfatos são solúveis, todos os outros são insolúveis. O sulfeto de prata aqui, ó, ele é solúvel, né? Já o sulfato de sódio, ele é solúvel. E o nitrato de prata também são solúveis. Então, essa reação aqui, a gente costuma dizer que ela não vai ocorrer, ela vai ficar com os íons em solução. Não vai acontecer uma quebra ou uma formação de sulfato de sódio e nitrato de prata. Vai estar todo mundo misturado ali. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha lá, o iodeto de potássio com um nitrato de chumbo. Será que ele acontece? Vamos ver. Isso aqui, será que acontece? Acontece. Por quê? Porque o iodeto de potássio, ele é insolúvel. O nitrato de potássio, não, ele é solúvel, tá? Mas esse cara aqui é insolúvel. Se ele é insolúvel, ocorre reação, pois um dos produtos é insolúvel. Basta ser um insolúvel. E aqui? Carbonato de sódio com HCl. Vai formar NaCl e o H2CO3. Ó, lembra aqui do H2CO3? Ó, ele é instável. O que vai acontecer? Ele vai liberar o gás carbônico. Acontece a reação? Acontece. 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 Por quê? Porque houve a liberação de um gás. Agora, esses dois aqui, ó, o KCl com NaNO3. Será que acontece reação? Olha só, tanto o nitrato como o cloreto de sódio são solúveis. Será que acontece essa reação? Não, não vai ocorrer. Por que não? Porque não libera gás, não forma um precipitado. Então, o que nós vamos... Só vão ter os íons em solução, porque todos são solúveis. Então, se eu tentar tirar o líquido, eu não vou conseguir separar esses componentes. Tá? Eles vão formar lá cloreto de potássio e nitrato de sódio, mas vai estar tudo junto. E eu não consigo separar. Então, a gente diz que não é. Entendeu? Reação, vai mudar o estado da matéria. Não é que muda. Um dos componentes, sim, muda o estado físico. Tá? Um dos componentes muda o estado físico. Tá? Professor, posso falar uma coisa aqui? Assim, pode. Da matéria, mas eu fui uma vez numa feira de química, acompanhando um amigo meu. É a maior feira de química que existe no mundo, ela roda. Agora de pronto eu não vou lembrar. É a Quema. Eu fui estava acontecendo em Frankfurt. Uhum. E aí, eu vejo esse negócio de reação, é uma coisa doida, muito grande. E aí, esse negócio de reação, me veio à memória aqui um tratamento de água que é tipo assim, as moléculas agarravam a sujeirinha, era como se fosse umas bolinhas de gelatina, uma coisa assim, né? Sim. E aí agarrava e afundava. Era um tipo de tratamento de água. É que uma das etapas do tratamento de efluente... Acho que até indústria, coisa grande, mas eu lembro que tinha no aquáriozinho esse fenômeno, eu achei muito interessante. Imagina o seguinte, quando se capta água do rio para ela ficar potável, às vezes tem partículas ali que a gente não consegue enxergar. Então, o que eles fazem para que
essas partículas afundem? Eles usam um sal à base de alumínio e eles jogam na água, pode ser de alumínio, pode ser de ferro, eles jogam na água. Quando joga na água, o alumínio fica solúvel e ele reage com a água gerando hidróxido, que é insolúvel. Então, ele forma uma partícula e essa partícula começa a aglutinar as outras, inclusive aquelas da sujeira que estão na água. E elas tornam uma partícula maior, grande, e fica pesada e vai para o fundo. Aí provoca o que a gente chama de floculação. Isso, era esse o nome, era isso mesmo, era floculação, era isso. Floculação, exatamente. Isso é muito utilizado no mundo inteiro para tratar a água. E eu acho que é uma forma limpa, né? Porque não deu para Sim, exatamente, porque daí ela pega aquelas partículas pequenininhas que ficam dissolvidas na água e aglutina elas, e aí ela fica pesada e consegue retirar. Então, isso, imagine que tratamento de água, né, dependendo da estrutura da cidade, ela é gigantesca. Então, eles formam piscinas enormes, junto onde eles colocam essa substância com um agitador enorme, gigantesco, e aí tem umas zonas onde tem umas canaletas de metal que é justamente para fazer com que essas moléculas vão aderindo e vão caindo, e eles conseguem ir retirando essas moléculas, né? Vão limpando a água, e a água vai escoando de uma piscina para outra já bem mais limpa. E assim eles vão tratando até chegar no produto final, que é a água potável, agora, né? Voltando aqui para a nossa, é o quê? Uma síntese? Não. Ela é uma decomposição, tá? É uma decomposição, porque o sal se decompõe... Eletrólise? Será que é isso que vai agarrando? Não, ele se decompõe e depois ele faz uma... Não, ele faz uma dupla troca, na verdade. Uma dupla troca. Ele sai de um e gruda no outro, né? Isso. Depois a gente vai escrever essa reação para você ver como é que funciona, tá? Muito interessante, gente. Muito interessante. Aqui, ó. Aqui, veja só, nós temos aqui, ó, o acetato, tá? O acetato de sódio junto com o nitrato de prata. O que vai formar? O nitrato de sódio e o acetato de prata, que é insolúvel. Né? Ó, ele é um único acetato insolúvel. Então, ele aqui acontece essa reação. Aqui, ó, forma o sulfato de bário. O sulfato de bário são solúveis, exceto os que têm cálcio, bário, estrôncio e chumbo. Então, também acontece. Porque formou isso. Guardar mesmo. Não, é só a gente saber quais são os insolúveis, tá? Aqui, ó. Sulfeto de sódio com ácido nítrico. Formou o nitrato de sódio e o gás, o sulfídrico, né? O ácido sulfídrico. Ó, é um gás. Acontece ou não acontece? Acontece, né? Porque liberou o gás. Sim, acontece. Mas ele aí pedindo, também, ó, liberou a... Mas aqui ele está pedindo produto insolúvel. Então, produto insolúvel são só as duas primeiras, mas aqui a reação acontece, mas não formou insolúvel. Aqui também, ó, decompôs, né, liberou gás. A reação acontece, mas não é insolúvel. E aqui? Aqui formou insolúvel, ó, a setinha, né? Então, também acontece, ó. Né? E a última... O sulfito de sódio com ácido nítrico, ela não ocorre. Opa, desculpa. Ela não ocorre. Por que não ocorre? Porque os dois são solúveis. Então, eles vão estar em solução. Então, não ocorre essa reação aqui. Próximo. Olha lá. Juntando-se nitrato de prata e solução aquosa de NaCl, há formação de um precipitado branco. Escreva a reação. Veja só, ácido nítrico mais o cloreto de sódio. Desculpe, o nitrato de prata mais o cloreto de sódio. É uma reação de dupla troca, então o Na tem que trocar de lugar com o Ag. Então, ó, fica nitrato de sódio e o Ag, o cloreto de prata, que é insolúvel, tá? Que é insolúvel. Como é que eu sei
Qual que vai vir primeiro aí na segunda fase? Não, tanto Se faz não a vai... L. Aqui, tanto Eu faz poderia a colocar L. a GCL, Podia colocar o AGCL antes e o NaN3 mas eu não depois. posso colocar a GNA. Não, porque ele já estava lá, ó. O AG e Não, o a NA, o AG e o Na são metais, eles só vão trocar de lugar, tá? Não posso colocar os dois juntos, Ah, tá? então mantém. Então mantém como Isso está ali. A outra questão aqui, ó. Vamos juntar aqui, ó, nitrato de prata com clorato de sódio. Não há formação de precipitado. Se não há formação de precipitado nem formação de gás, ocorre a reação? Não. Não, né? Porque os dois são solúveis. O clorato de prata é solúvel. Então, não tem nenhum, não forma nenhum dos dois. Tá? Agora, deixa eu te mostrar o seguinte. Lembra que a gente falou que as reações ocorrem em solução aquosa? Bom, isso está lá no Moodle, tá? Eu peguei lá, eu botei lá, ó, eu imprimi essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar. Mais uma. Lá no Siga. Já está funcionando o O Moodle? Moodle não. Estou dizendo aqui, eu entrei naquele minha biblioteca, lembra? Deixa eu mostrar aqui qual que é o livro. Ó, é o do Shang. Pois é, essa da minha biblioteca, eu tentei entrar, não consegui. Não está Eu conseguindo acho entrar? que eu não estou cadastrada. É possível isso? É Mesmo possível. entrando pelo... Aí o que Não, você eu tentei hoje até para olhar um pouco de inglês, que eu vou... Tentei abrir o livro. Eu entrei e peguei no livro. Quando chegou para abrir o livro, aí eles me pediram para eu me cadastrar, alguma coisa assim. Tá, tu tá entrando no Siga, né? Isso. Deixa eu mostrar aqui. Entra no Siga, vai entrar lá na sua página, né, de aluna, né? Isso. Serviços externos. Aqui você chegou aqui? Cheguei aí, abri, entrei na Sofia, depois entrei na minha biblioteca. Não, você vai entrar no Minha Biblioteca. Ó, ele entra direto, viu? Ó, é no Minha Biblioteca, não é no Sofia. Tá? Aí no Minha Biblioteca, é que daí você vai entrar nesse livro aqui, Química Geral do Shang Raimond. Eu, por via das dúvidas, imprimi essa parte aqui, aí vai estar com as marcas lá de impressão, tá? Mas eu coloquei lá como material de apoio, leitura obrigatória. Porque ó, as reações que ocorrem em solução aquosa, tá? Então amanhã, provavelmente, tu vai conseguir acessar o Moodle e lá vai ter. Vejam só, propriedades gerais das soluções aquosas, reações de precipitado, reações ácido-base, reações de oxirredução, concentração de solução e estequiometria. Então, ó, primeira coisa que ele mostra aqui, ó, as propriedades gerais. O que são eletrólitos? Eletrólito é toda substância que, misturado com água, consegue conduzir corrente elétrica. Não eletrólito é aquele que não consegue conduzir corrente elétrica, tá? Inclusive, ele dá aqui um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, tem uma solução de água ali, ó, com um não eletrólito. Por quê? Porque não conduziu corrente elétrica. Um exemplo, água e açúcar. Açúcar são moléculas, né? As moléculas de água dissolvem o açúcar, mas o açúcar não forma íons. Então, ele não consegue conduzir... Não consegue conduzir corrente elétrica. Aqui, ó, aqui tem um eletrólito fraco. Um exemplo, o ácido acético, lá, o vinagre, né? Ele vai conduzir corrente elétrica, mas pouquinho, ó. Por quê? Porque o ácido acético é um eletrólito fraco. O que quer dizer isso? Menos de 5% está dissolvido. Os outros 95% ficam na forma de moléculas, não conduzem corrente elétrica. Então, por isso que ele conduz bem pouquinho, ó.
E aqui a lâmpada está todo vapor, quer dizer, então, que tem um eletrólito forte. Um sal, por exemplo, aqui, ó, o NaCl, né? Libera os íons, Na+, e Cl-. Então, conduz corrente elétrica com facilidade, tá? Então, essa é a diferença de eletrólito fraco, forte e não eletrólito. Que mais? Aqui, inclusive, mostra nessa tabela, ó, os eletrólitos fortes: ácido clorídrico, ácido nítrico, ácido perclórico, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio, hidróxido de bário, os sais, que são solúveis, né? Os eletrólitos fracos: o ácido acético, o ácido fluorídrico, o ácido nitroso, amônia, água. Água é um eletrólito fraco, só água pura, né? Agora, quando ela está misturada com os outros eletrólitos fortes, ela conduz bastante corrente elétrica. E aqui os não eletrólitos, ó, são todas moléculas, ó, metanol, etanol. Esses não eletrólitos que tá aí são só exemplos ou são todos aí? Não, são só exemplos, tá? Glicose, sim, glicose, frutose, sacarose, maltose, todas as oses que são açúcares, eles até podem ser solúveis na água, mas não conduzem corrente elétrica. Os álcoois não conduzem corrente elétrica, né? A ureia não conduz corrente elétrica, então aí são aqueles não eletrólitos. São alguns exemplos só, tá? Que mais? Sim. Aqui, ó. O que é um eletrólito? Como é que acontece quando ele é dissolvido na água? Os íons, vai gerar os íons, e os íons são separados pelas moléculas da água. Então, veja que o íon positivo está separado do íon negativo. Isso é o que a gente chama de solvatação. Solvatação é quando as moléculas de água separam o solvente. Nesse caso aqui, a água está hidratando o íon positivo e hidratando o íon negativo. Né? Podemos também chamar de hidratação. O ácido acético, né? O ácido acético, ele libera o acetato e o íon hidrogênio, mas, como eu falei, somente 5%, até 5%. Aqui aparece aquela dupla setinha que tu falaste lá, ó. Por quê? Porque é um equilíbrio que acontece em meio aquoso. Equilíbrio é 5% se ioniza, 95% não. Mas se uma molécula que não estava ionizada se ioniza, uma molécula que está ionizada tem que voltar para manter o equilíbrio. Entendeu? Sempre Sim. vai manter esse equilíbrio. Daí, e como a solução aquosa é um sistema fechado, esse equilíbrio ele se mantém constante. Reação de precipitação. O que quer dizer isso? Aqui vai formar um sólido, ó, um insolúvel. E aí vai para o fundo, né? Aqui mostrando, ó, aqui a reação, ó, formando iodeto de chumbo. Ó. Então, quando você coloca lá os reagentes em contato, o que vai acontecer? O chumbo, ó, vai procurar o iodeto e vai formar o sólido lá no fundo. Então, meio que ele vai se junta rapidamente e forma o precipitado. E aí o precipitado vai formando os cristais que vão lá para baixo, né? Professor. Oi. Essas moléculas pequenininhas aqui, não dá para ver no... Não está conseguindo tirar? Tentar colocar mais... Assim, o iodeto e o amarelinho, que é o chumbo, né? Chumbo que você falou? É. O amarelinho é qual? O roxinho é o iodeto. Isso. Não, estou conseguindo. Está conseguindo ver? Eu estou perguntando o seguinte, dá para ver isso em algum que mexerem? Dá para ver? Só se tu pegares o sólido e colocar num microscópio potente, senão você não vai conseguir enxergar. Tá? Por exemplo, o nitrato de chumbo, ele é uma solução solúvel, então ele vai estar só aparecendo como se fosse água. O iodeto de potássio também é solúvel, vai ser líquido incolor, como se fosse só água. Quando você junta os dois, é que daí vai formar o precipitado que você vê amarelinho. Isso aí é olho nu. Isso aqui é olho nu. Isso. Ensaio. O tubo de ensaio aqui é olho nu que você vê.
tá? Isso, inclusive, é feito no laboratório, para a gente dar uma olhada, né? Para a gente ver quando se precipita, né? Certo? Aqui tem uma tabela, ó, que fala quem é solúvel, quais são os insolúveis, ó. Tá? Veja só, que desses compostos todos aqui, ó, só esses aqui que são insolúveis, são as exceções desses aletos e sulfatos aqui. E os compostos insolúveis, carbonatos, fosfatos, cromatos, sulfetos, hidróxidos. Quais são as exceções? Compostos que têm íons metálicos alcalinos e íon amônio. Enquanto que, para os hidróxidos, os que têm os metais alcalinos e o íon bário, o restante todos são insolúveis, tá? Então, aqui, essa tabelinha ajuda a gente a entender essa parte, tá? Então, eu peço a você que leia todo esse capítulo aqui, que mostra aqui, ó, os tipos de precipitados, né, que podem aparecer, as equações completas e equações iônicas, como é que ele demonstra, tá? Aqui mostrando, né, ó, os tipos de precipitado. As reações ácido-base, ele vai falando. Então, dê uma lida nesse capítulo, Patrícia, que daí vai ajudar bastante na hora de fazer a atividade. A atividade desse capítulo é um questionário, tá? E daí é um questionário de 5 questões, tá? Sim. O mundo deve voltar logo, né? O mundo vai voltar, a estimativa é que ele continue fazendo backup até as 20 horas de hoje. Então, amanhã já vai estar liberado daí, tá? Sim. Tá certo, Patrícia? Então, deixa eu interromper aqui, vamos voltar lá para a nossa sala. Então, seria isso. Por hoje, esse material eu vou colocar como material de apoio, né? E aí, tá tudo lá no livro, eu coloquei bem especificadamente isso, tá? Talvez eu arrume uma coisa ou outra que eu acabei vendo que eu não coloquei, mas aí, tranquilo. Tá certo? Certíssimo, professor. Tô tentando abrir a câmera aqui no laptop, eu não estou sabendo, não. Então, Não. bom final de semana para ti, né? E nos vemos na semana que vem. Como o mundo está fora, eu não consegui preparar a matéria do próximo capítulo que a gente vai falar de oxirredução. Mas assim que o mundo voltar, já vou colocar os materiais lá. Sim. E aí na semana que vem a gente marca aquela aula que está faltando, né? Que em virtude de ter ficado doente, a gente não pôde ter naquela segunda-feira. Tá certo? Sim. Então, a nossa próxima aula é sexta-feira que vem. Certíssimo. Então, tá bom. Bom final de semana e até. Tchau, tchau. Pronto. É a última, não, né? Não, nós temos oxirredução, tem daí o estudo dos gases e os complexos. São mais 3 aulas que a gente tem para fechar. Sim, com a câmera aberta, travou tudo. Até o som custou chegar aí. Fechei de novo.